Boa noite, o intuito do vídeo de hoje é falar sobre a nossa avaliação de Sociologia, Antropologia e Jurídica. Então vamos lá. Como será a nossa avaliação? A primeira ideia é fazer a avaliação ainda na quarentena, então vocês receberão uma avaliação. A avaliação, como eu já expliquei para vocês naquele pequeno texto que eu mandei, ela terá 5 questões. As 5 questões nós teremos conceitos essenciais para responder, são aqueles conceitos lá que eu já encaminhei para vocês já estão sabendo lá, equilíbrio de Nash, ação social, cadeia motivacional e os outros conceitos que estão lá presentes, ente social e ente econômico. Onde vocês vão encontrar esses conceitos? Os conceitos, eles foram apresentados nos textos que nós trabalhamos, alguns ainda na sala de aula presencial e outros nas aulas remotas. Então, quais são esses textos? É a Tragédia dos Comuns, que é a analogia do Hardy sobre os cabritos, que vocês já conhecem muito bem, já fizemos 3 trabalhos dessa aula. É a resenha do Karl Marx, que vai apresentar o conceito de ente social, ente econômico, mais-valia e acumulação primitiva, e o texto do Weber, que apresenta 2 novos conceitos para a vida social, que é a cadeia motivacional e a ação social. Então, essas são as questões norteadoras da prova. Vocês vão receber a prova, se nós ainda estivermos na quarentena, vocês vão receber a prova, ela terá 5 questões. O mais importante ao receber a prova é ler o enunciado, porque lá no enunciado vai explicar quanto valerá cada questão, quais são os critérios necessários para avaliação. Então, as questões, elas terão, cada uma questão terá um enunciado e como ela será respondida, o que se precisa fazer. E aí vai ter números de linhas, é uma questão que vai ser respondida em, suponhamos que 15 linhas. Então lá vai dizer, essa questão obrigatoriamente ela terá 15 linhas para a resposta, e aí vocês vão saber quanto vale a questão e o que se pede na questão. Ao receber a prova, se ainda for a prova remota, vocês ainda receberem a prova na proposta que nós estamos pensando, vocês vão ter, obviamente, que mais de 2, 3 dias para responder a prova. Então, o que se precisa responder a prova? A primeira ideia é que vocês não busquem nada na internet, não busquem nada fora dos textos, vocês poderão responder perfeitamente a prova com os nossos textos, com as nossas aulas trabalhadas presencialmente ou as nossas aulas remotas. O texto que vocês têm aí, as resenhas e o texto base, que a prova ela tem um texto base para discussão, como eu já falei, ela é uma prova discursiva e não opinativa. Alguém me perguntou, eu posso dar a minha opinião? Não é opinião, ela pede uma discussão referente a autores trabalhados. Então, obviamente que vocês vão trabalhar a resolução da prova com os autores que nós conhecemos na disciplina, que é o Weber, o Marx, o Hardy e os outros autores que a gente trabalhou os conceitos. Então, vocês vão pegar a prova, vão receber a prova, ela terá 5 questões, a questão 1 tem a letra A e a letra B, as outras são apenas uma questão para a resposta, e aí vocês saberão quanto valerá cada questão de pontuação e a quantidade máxima e a quantidade mínima de resposta. Se for a prova remota, é digitada, ela não pode ser escrita e enviar a página do caderno, até porque ela precisa de uma devolutiva. Como é uma prova, e o que é a prova? Qual é o intuito da prova? É uma avaliação, né? Ela já tem o nome prova, por quê? Porque vai se provar alguma coisa. E precisa da contraprova. Qual é a contraprova? A correção. E aí vocês vão dizer, eu recebi a minha prova corrigida no meu e-mail. Então, como que eu vou corrigir a prova se for uma fotografia do caderno ou alguém encaminhando um áudio? É claro que a gente percebeu as dificuldades que nós temos para essas aulas e estudar assim, de uma forma que a gente nunca tinha estudado. É a minha primeira vez enquanto docente enfrentar uma situação atípica de um tanto tempo longe da sala de aula. Esse ano eu faço 14 anos de docente e é a primeira vez e está sendo difícil para mim e eu sei que está sendo muito mais difícil ainda para vocês, mas a gente precisa usar a palavrinha mágica do século XXI, que é resiliência. Os pontos positivos nós temos boa vontade, a motivação
para passar esse período difícil e o que a gente espera como custo de oportunidade. O que o futuro vai me dar com esse meu sacrifício de agora? O que eu vou ganhar? Qual vai ser a minha recompensa? Então, eu sei que a recompensa vai ser uma recompensa infinita, porque a gente está buscando aqui capital humano, que é a palavra-chave do século XXI. Estão buscando pessoas capacitadas e pessoas que têm a capacidade de se adaptar às situações. Então, a gente está conseguindo enfrentar isso tudo e ainda ocupando a nossa cabeça, a nossa mente com coisas positivas. E o bom é essa oportunidade de estarmos aqui e não perdermos um semestre, porque imagina perder 6 meses nesse mundo imediatista que nós temos, que a gente não quer nem parar mais no sinal, e a gente está sempre enlouquecido porque estamos há 10, a 12, a 13, a 14 dias nessa quarentena. Então vamos lá, para a gente salvar o nosso semestre, para a gente salvar a nossa vida no futuro e também para a gente realizar os nossos sonhos, vamos lá finalizar como será a prova. Então, a prova terá 5 questões, lembrando que uma das alternativas tem a letra A e a letra B, ela tem parâmetros de resposta, vai ser utilizado os nossos textos, então, obviamente, é uma prova que pode ser pesquisada, já que você vai receber a prova ou lá na plataforma ou no e-mail. A gente está buscando um caminho melhor para que todos possam ter acesso a essa prova. Então, nós teremos dias para responder, então vocês terão, suponhamos que 3 dias, porque eu vou precisar de pelo menos um dia para ler, corrigir, encaminhar para vocês as respostas e lançamento de nota no portal. Então, vamos lá. Não se preocupem com essa coisa, eu estou perdendo meu tempo, ou estou perdendo meu dinheiro, ou eu estou desmotivado, ou a prova vai ser qualquer prova. Não, a prova ela tem uma meritocracia. O que é essa meritocracia? Eu tenho o mérito de tirar X nota. Por quê? Porque eu respondi a minha prova do jeito que era para ser respondido, eu respondi a minha prova com a quantidade de linhas exigidas, eu respondi a minha prova referenciando os autores que foram citados, e eu respondi a minha prova sem buscar respostas com o meu colega, ou na internet, ou de qualquer outro jeito. Então, é uma prova com muita responsabilidade, porque eu trato a docência com muita responsabilidade e eu acredito no potencial de vocês. Então, eu sei que eu estou fazendo uma prova para alunos capacitados, então a prova tem um nível de exigência, e o nível de exigência dessa prova é o nível de exigência que, obviamente, eu sei que eu posso cobrar, porque eu conheço os meus alunos e conheço a responsabilidade que vocês terão ao responder essa prova, que é uma prova muito diferente das provas que a gente já fez até hoje na nossa vida, porque vocês vão ter, suponhamos que 2, 3 dias para responder. Então, otimizem o tempo de vocês, façam as leituras. É uma prova que precisa de interpretação? Precisa. Eu preciso saber por que o Weber ele interligou 2 conceitos. Então, é uma prova que vai pedir para vocês 2 conceitos do mesmo autor. Então, aonde que eu vou encontrar essa resposta? Eu vou encontrar essa resposta no texto do Weber. Suponhamos que a questão que eu fiquei na dúvida foi a questão por que o equilíbrio de Nash e a ação social são conceitos que vão se interligar e são conceitos que foram pensados por autores diferentes em contextos diferentes. Por que eu entendi que esses conceitos eles estão apresentando para mim a mesma coisa? Então, como que eu vou responder essa prova? Eu vou buscar o conceito lá do equilíbrio de Nash e eu vou buscar o conceito lá de ação social. A professora disse que eu não posso colocar a minha opinião, não é uma prova opinativa, é uma prova discursiva. Então, como que eu vou responder essa prova? Eu vou responder pegando lá o que é o equilíbrio de Nash e o que é a ação social do Weber. Vou colocar os 2 conceitos e vou dizer o que difere ou que assemelha os 2 conceitos. Não preciso colocar eu acho ou na minha opinião, não pede isso. A prova pede argumentos referenciados pelos autores. Então, é uma proposta que vocês vão ler, interpretar e discutir questões com referências em autores e autores trabalhados na sala de aula. O que eu peço muito encarecidamente é que vocês não esqueçam de colocar o nome, de colocar a turma e colocar a disciplina, já que eu trabalho 2 disciplinas
com vocês. Hoje nós estamos falando apenas da prova de Sociologia. Eu já gravei um vídeo da prova de Filosofia, que ela será uma prova muito mais curtinha do que a prova de Sociologia. Então, ela vai ser uma prova que vai exigir menos de vocês em nível de pesquisa e nível de conhecimento da disciplina, mas não desvalorizando a matéria e nem os nossos níveis de conhecimento. Como eu falei, a prova, ela exige a meritocracia, ou seja, o esforço pelo qual vocês se dedicaram, e esse esforço ele vai representar com certeza a nota. E é isso. Eu já estou com 2 aulas gravadas, eu estou enfrentando apenas um problema de internet, que eu fico pedindo pacote de dados, aí vem com a internet reduzida, e aí eu não consigo encaminhar, às vezes passo 2, 3 dias para eu conseguir encaminhar um vídeo. Mas a gente está buscando minimizar todos os problemas para a gente chegar no resultado positivo. Então, nos dias propostos para a semana de prova, vocês vão encontrar a prova ou no e-mail, ou, se tudo der certo, na nossa sala de aula. Eu torço para que seja na nossa sala de aula e a gente faz uma super revisão, um aulão para a gente conversar pessoalmente, olharmos nos olhos e tirarmos a dúvida, que é muito mais fácil e é o jeito bem gostoso que a gente sabe fazer nesse tempo que a gente se encontra como eu, docente, e vocês aí do outro lado como alunos.